E meus amigos, tudo bem? 23ª dica do nosso desafio de leitura. E hoje nós vamos falar sobre autoconfiança. Falar de autoconfiança é um resultado que a literatura produz em você, promove em você. Quando você começa a ler, você começa a ampliar algumas coisas em você. Por exemplo, forma de pensar, análise crítica, interpretação. Você consegue melhorar a confiança. Por quê? Porque você começa a ter assunto e você começa a ter um vocabulário que está dentro de você, que quando você expressar isso, esse vocabulário, ele vai virar conhecimento. E se você executar, vimos no vídeo anterior, você vai ter sabedoria e todos vão ficar surpresos com a sabedoria que está saindo de você. Mas sabedoria não é frase pronta. Sabedoria é construção de pensamento, e construção de pensamento inicia com a construção dos blocos de pensamento, que nada mais, nada menos são os livros. Então perceba que você vê aqui uma parede maravilhosa, mas aqui atrás aqui tem um reboco, aqui tem uma tinta e por trás tem um bloco que está montado para que dê origem a toda a construção que a gente possa enxergar. Mas olha só, esses blocos são justamente os livros. Então, o livro, ao ler um livro, talvez com um livro você não sinta tanta diferença em algum tipo de pensar, de interpretar, de você chegar ao ponto de poder viver, inclusive, análise crítica, ou seja, discordo desse autor, não concordo, não, esse ponto eu sou a favor, esse ponto eu não sou. Por quê? Porque você já tem construção de pensamento, você já tem blocos suficientes para lhe dar uma interpretação sobre algo. Porque você não pode acreditar em tudo que todo mundo escreve ou tudo que está em um livro. O que está num livro está ali escrito com um viés de alguma pessoa, do que ela aprendeu, do que ela desenvolveu, de um senso social, político, econômico. Por isso que eu gosto muito, quando eu estudei Direito, eu gosto muito de uma análise que o professor nos ensinava, de que quando você fazia uma pergunta sobre direito, tal coisa, e o professor falava assim, segundo quem? Então, direito não tem uma definição certa sobre uma coisa, mas segundo tal autor, ele quer dizer isso, e segundo tal autor, quer dizer isso. Aí você pergunta assim, mas quem é que está certo? Não, está certo segundo quem? Então, a literatura, os livros, eles são blocos dentro de nós, que eles vão produzindo justamente esse chão de conhecimento para que você avance na sua jornada. Então, o chão de conhecimento, onde você vai poder interpretar, analisar, onde você vai poder ter senso crítico com relação à literatura, tudo isso está dentro de uma construção em você. Isso é extremamente poderoso quando você tem 2, 3, 4, 5, quando você tiver aí alguns bloquinhos dentro de você, porque cá para nós talvez um livro vai fazer pouca diferença, mas depois de uns 10, 15, 20 livros, você vai perceber a total diferença do que aconteceu. E isso é extremamente poderoso, por que não dizer que isso é extremamente maravilhoso? Então continue construindo, continue montando o seu murinho, continue montando o conhecimento, sem perceber você já está desfrutando de um novo pensamento, você já está desfrutando de um espírito crítico, de uma interpretação literária, de uma análise crítica sobre algo. Você vai começar a falar diferente, você vai estranhar algumas coisas, uau, não é a frase pronta, por quê? Porque você construiu. Então, o que isso tem a ver com o nosso tema de autoconfiança? É que justamente esse muro construído lhe deixa mais protegido, não atrás da ignorância, não atrás da arrogância, mas atrás do conhecimento. O conhecimento é um escudo. O conhecimento, ele chega primeiro que você, porque alguém muitas vezes ouviu falar de você, ou o conhecimento faz você ser lembrado, sim, porque você não abriu a boca, desculpa falar assim, para falar besteira, mas para falar alguma coisa que trouxe edificação, que alguém pense assim, poxa, essa pessoa quando fala é incrível. Calma, isso não acontece em 2 meses, isso é uma construção. Por isso eu estou aqui, já que falamos sobre motivação, está aqui um excelente motivo para que você continue lendo, para que você tenha autoconfiança, para que você vença a timidez, para que você saiba se comportar quando senta em uma roda em que você vai precisar ficar mais calado do que falando. E isso faz com que você faça uma análise e veja assim, estou crescendo, está valendo a pena. Eu sou mais confiante hoje para estar em rodas, eu sou mais confiante hoje para fazer algumas reuniões, porque aprendi protocolos de comportamento, protocolos de quando falar e quando se calar, protocolos de ser agradável, e tudo isso faz com que ao final eu me sinta mais confiante
para estar com pessoas importantes ou pessoas de todo nível de educação, de classe, não diferenciando, mas você sabe que existem alguns comportamentos que você precisa ter a depender da mesa que você está sentado. O livro lhe dá essa construção, o livro lhe dá essa confiança. Autoconfiança é uma construção em que, se você construir com livros, e principalmente com livros que transformem você, que mudem você, que fortaleçam a sua fé, principalmente se for acompanhado do livro dos livros, a palavra de Deus que guia as nossas vidas, você certamente estará mais confiante em tudo que você fizer. Até a sua palavra, até o tom de voz, até a forma de falar será mais confiante. Construa os muros, mas não de blocos para afastar os outros, mas de livros, que vai fazer com que o que tem dentro de você abençoe muita gente. Deus abençoe.